Olá, alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Pessoal, vamos para o segundo bloco de atividades aí, fazer a correção deles, tá ok? Eu dividi essa parte de biomas em biomas mundiais e biomas brasileiros. Essa segunda parte aqui é exclusivamente a respeito de biomas brasileiros, né, onde a gente tratou de cada bioma aqui, e cada característica de bioma brasileiro aqui no nosso território, tá ok? Essa é a atividade 2, eu tenho um texto auxiliar aí para vocês, para justamente ajudá-los, né, a fazer essas atividades, falando sobre as características principais de cada um dos biomas aqui no nosso país, tá ok? E a primeira questão, ela pergunta, fale sobre o bioma amazônico, tá? Bom, pessoal, esse bioma amazônico aqui é o maior do nosso território, tá? Um dos maiores do nosso território aí. Ele é muito influenciado pelo clima equatorial, com baixa amplitude térmica e grande umidade, proveniente aí do processo de evapotranspiração, tanto de rios como de árvores, né? Da própria vegetação. A sua flora é constituída por uma vegetação florestal muito rica e densa e apresenta espécimes de diferentes tamanhos, né? Algumas podem alcançar até 50 metros de altura, com folhas grandes e largas, né? E que cai no outono, mas não é uma quantidade da qual, né, permite, como em outros biomas, que a árvore fica seca, né? Uma vez que essa região aí, ela não é constantemente durante o ano seca, tá? A fauna também é muito diversificada, composta por insetos que estão presentes em todos os estratos da floresta aí. A floresta amazônica é um exemplo, né? Uma infinidade de espécies de aves, macacos, jabutis, antas, pacas, ontras, entre outros animais aí. É riquíssima essa fauna também, ok? Bom, a questão 2, ela pediu para a gente marcar a alternativa correta em relação ao conceito aqui afirmativo abaixo, né? Trata-se da maior planície inundável do país e está localizada nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Esse bioma é muito influenciado pelos regimes dos rios presentes nesses lugares, né? Período de cheia, período de seca, né? Pois durante o período chuvoso, outubro a abril, a água do, a água do Pantanal alaga grande parte da planície da região. Quando o período chuvoso acaba, os rios diminuem seu volume d'água e retornam para os seus leitos. Por essa razão, a vegetação e os animais precisam adequar-se a essa movimentação das águas. Então, logicamente, a gente está falando do Pantanal, né? Uma vez que é a maior planície inundável aí do mundo, né? Bom, descreva as principais características do bioma cerrado, que é o bioma que nós vivemos aqui no Centro-Oeste, no estado de Goiás, né? Bom, é um bioma característico do clima tropical continental, né? Que em razão da ocorrência de duas estações bem definidas, úmida no verão e outra seca no inverno, possui uma vegetação com árvores e arbustos de pequeno porte, troncos retorcidos, casca grossa e geralmente caducifólio, ou seja, as folhas caem durante o período do outono, né? A fauna da região é bastante rica, constituída por capivaras, lobos-guarás, tamanduás, antas, seriemas e etc. Tá? Então, o que, que acontece? O que, que acontece? Agora a gente está falando a respeito desse bioma, né? Do cerrado. Tá? Bom, essa é a característica básica do bioma cerrado, tá ok? Característica do tipo de clima continental, né? Que é um período definido aí com estações de clima tropical, né? Com duas estações bem definidas. Um inverno seco e um verão úmido, né? Ok? Bom, já na questão 4, pessoal, eu pedi para vocês diferenciarem tanto os pampas gaúchos, né, em relação à caatinga nordestina, tá? O tipo de vegetação do Nordeste aí. Bom, a caatinga, ela trata de uma região mais seca do país, né? Localizando-se na zona de clima tropical semiárido. A vegetação dessa região é composta principalmente por plantas xerófilas, né? Acostumadas aí com a aridez. No caso, a gente tem um exemplo das cactáceas, né? Dos cactos, né? E também as caducifólias, que perdem folha durante o período mais seco. Tá? Além de algumas árvores com raízes bem grandes que conseguem captar a água do lençol freático em grandes profundidades
porque isso por isso que elas perdem as folhas, né? Justamente para buscar essa água e economizar essa água, né? Busca no lençol freático a grandes profundidades, principalmente no período da seca, tá? Então, é uma região de clima semiárido, né? Da qual essas plantas elas estão. Nós temos as xerófilas e as caducifólias, né? As acostumadas com aridez e as outras que perdem a folha durante o período mais seco para economizar água, ok? Já o Pampa, esse bioma é bastante influenciado pelo clima subtropical, né? Está mais na região sul do Brasil, e pela formação de relevo que é constituído principalmente por planícies, né? Em virtude do clima frio e seco, a vegetação ela não consegue desenvolver, sendo constituída principalmente por gramíneas, só as gramíneas que conseguem, como capim barba de bode, capim gordura, capim mimoso e etc. Né? A gente tem exemplos de animais, o veado, a garça, a lontra, a capivara, entre outros aí, são típicos desses locais, tá ok? E a número 5 eu pedi para vocês falar o conceito, né, o que são áreas conhecidas aí como hotspots, né? São áreas de grande diversidade ecológica, ou biológica, vamos dizer assim, né, que se encontram ameaçadas de extinção. Né? Como é o caso de alguns biomas, eu posso até citar para vocês o caso, por exemplo, da floresta atlântica, né, que é uma floresta de Mata Atlântica que está totalmente devastada, vem sendo devastada, como eu falei nas aulas para vocês, né, desde o período colonial, desde o período do Brasil colônia, que ela vem sendo devastada, ok? Basicamente é essa atividade, pessoal. 5 questões básicas aí para vocês introduzirem no conteúdo, tá ok? E quero agradecer a presença de todos, a participação. Forte abraço e até a próxima.